Lierge, né, Batista, ele é assistente social do SAMU. É que o SAMU está com um projeto muito interessante, SAMU nas escolas, que forma multiplicadores aí de cidadania e também primeiros socorros em Maceió. Você sabe, viu, Lierge, eu sempre gostei de assistir filmes e é muito comum nos Estados Unidos os bombeiros, eles têm uma característica comunitária, frequentarem as escolas e as igrejas para que a comunidade tenha noção clara dos primeiros socorros. E aqui no Brasil, a gente faz isso basicamente nas escolas. Como é que é a aceitação aí das crianças em se sentirem úteis ali, os adolescentes, em poder ajudar uma pessoa numa situação de risco e finalmente, claro, ter um final feliz. É positiva a recepção nas escolas? Muito bom dia. Bom dia, Eliege, bem-vinda. Bom dia aos ouvintes da Rádio Mix. É sim, a aceitação dos adolescentes e das crianças, de um modo geral, é de extrema relevância, e a gente sente o protagonismo e a vontade e o desejo sempre das crianças serem coautoras nesse processo de reproduzir uma temática tão importante, que é em saber lidar e saber como agir diante das situações emergenciais, onde os primeiros socorros, a gente sabe que os primeiros socorros, de um modo geral, ele é o início de tudo. Ele faz parte de uma cadeia que pode resultar no sucesso e em salvar vidas. Se você sabe como proceder, mesmo uma criança e um adolescente, quantas vezes na sua situação doméstica você está apenas com uma criança do seu lado ou uma adolescente, e ele sabendo reagir e agir diante dessa situação pode resultar no salvamento de uma vida. E a gente vê que no Brasil, sabe, os índices de engasgo ainda são elevados, e nós precisamos reproduzir constantemente na sociedade civil organizada, no âmbito, na comunidade escolar, as noções de primeiros socorros. O que a gente tem também há mais de 7 anos é a questão da lei, de uma lei federal, que é a Lei Lucas, obriga aos municípios a fazer esta prática com todos os profissionais que o cercam. Então, a criança precisa estar num ambiente protegido. Então, não só os profissionais, como também as crianças e os adolescentes são coautores e protagonistas e podem reproduzir sabiamente as noções que são repassadas pelo SAMU. A gente está falando de um projeto realizado pelo SAMU, mas é um projeto de extensão da Universidade Federal de Alagoas, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e o SAMU, levando conscientização para crianças e adolescentes sobre trotes, que também é um grande problema hoje no SAMU, atrasam muito os atendimentos, as saídas das ambulâncias para os atendimentos, porque obrigam os profissionais do SAMU a fazerem uma triagem ali mais rígida, mais completa e mais demorada. Então, atrapalha tudo, né, Liege? E os trotes também estão fazendo parte do projeto. O trote, o combate ao trote é também um dos principais focos. Hoje, neste mês, nós temos um índice ainda alarmante, tirando as ligações indevidas, que são mais de 10%, nós temos ainda quase 20% de ligações que são trotes. Então, isso ainda é um índice alarmante. Hoje a gente tem um programa dentro do SAMU, que é o programa Salva Mais, onde tem uma articulação do SAMU com o Corpo de Bombeiros, e você lida cotidianamente com essa infração, né, que isso a gente repassa enquanto questão de cidadania, de que o adolescente precisa replicar esta informação do combate ao trote, e no final de cada ciclo nós fazemos e promovemos uma redação, um concurso de redação, e esse concurso traz como tema: trote não tem graça, tem consequência. Então, tem redações que são espetaculares, as redações que são premiadas. Então, a gente deixa essa mensagem e busca reproduzir essa mensagem através de um grau de consciência e de pertencimento a essa temática. É isso que a gente tenta levar: reduzir o trote, como também força motriz, para reduzir realmente e para que a gente tenha viaturas indo de fato para quem precisa. Agora, Maria, é importante a gente ter claro de que, claro, quando a gente passa o conhecimento para eles, é torcendo para não necessariamente ter que usar, mas se usar corretamente e vir a salvar alguém. Como já são alguns meses importantes aí de trabalho, teve escola em que alguém
já colocou em prática o que aprendeu e salvou lá alguém do engasgo, por exemplo, e aí já repercutiu, porque eu acho que isso mexe com a autoestima aí desse jovem, porque eles são desafiados, né? O jovem gosta de ser desafiado, então de repente você passou um conhecimento a ele, veio a situação de risco lá, teve alguém que salvou alguém e já virou o herói da escola, assim? Mensurar essa prática realmente é difícil. O que nós escutamos nas abordagens são de profissionais, professores, que já foram qualificados em algum momento ou pelo SAMU, ou pelo bombeiro, ou pela equipe do bombeiro, ou do SAMU, e que elas falam, né, do exercício que já fez em alguns passeios, da observação, da necessidade de ter intervido. E que as noções de primeiros socorros que aqueles profissionais receberam foi fundamental, né? Então, nessa última capacitação que foi com a escola municipal, com as escolas não, com todas as equipes do CEMEI, onde o SAMU fez essa qualificação, houve um relato de uma professora, de uma docente, que expressou que precisou fazer uso em um dos passeios. CEMEI é creche, né? Creche. E a gente sabe, né, que o ideal seria qualificar todos esses profissionais. E aí a gente começa com um projeto de extensão, que é o que está mais próximo, que são estudantes de medicina e de enfermagem, que são selecionados, que geralmente são elevados os números de inscritos, e é um dia realmente para a gente selecionar quem de fato quer ir para a comunidade fazer esse trabalho. Vocês têm ido com que regularidade? Às sextas-feiras, todas as sextas-feiras, através do telefone 3315-1165 é possível agendar, e através do e-mail sso.samumaceo@gmail.com. Olha aí, que bacana. Parabéns, Maria, pela oportunidade, né? Pela iniciativa desse projeto, que é tão bacana. É como o Marcos falou, né? Se ensina para que eles não utilizem. Mas se houver uma situação de emergência, que saibam como agir de maneira rápida. Ter a calma necessária, orientar, né? E fazer e criar essa figura do SAMU na escola, né? O bombeirinho lá na escola, o agente de saúde, o grupo de saúde que vai estar trabalhando, o SAMUzinho, enfim. Criar isso, que eles gostam de ser desafiados, né? Se sentirem úteis, né? E, consequentemente, essa semente mais importante, que é a que vai ficar plantada na cabeça deles, na consciência, de que não pode dar trote, porque pode estar prejudicando a vida de outra pessoa que não vai ser socorrida. As primeiras vezes que eu precisei acionar o SAMU, aí eu ficava impressionado com o questionário, né? Que era feito antes de dar o sim para o atendimento. Mas aí depois, convivendo com uma figura de nosso conhecimento comum, o Arnaldo, ele foi dizer, não, foi um critério que foi ser adotado para ver se na fala da pessoa consegue se perceber alguma falha, se é trote ou não. Quer dizer, o próprio profissional que recebe a ligação tem sido preparado para isso. Espero que a gente consiga, não sei se eliminar, mas diminuir muito esse tipo de situação. O projeto é muito bom. Acho que a gente tem que, inclusive, viu, Thaís, dar a sugestão de pauta para ser acompanhado nas escolas, o exercício com eles e com os professores também, para provocar essa repercussão. Volto sempre, acho que é um tema que tem que estar sempre sendo recorrente para a gente mexer um pouco aí com a consciência dos nossas crianças e adolescentes. Maria Liege. Nós do SAMU é que agradecemos esse espaço que é tão importante, né, de difundir essa verdadeira revolução que é feita dentro da comunidade escolar. Precisou 192, né? É o número mais conhecido no Brasil. 192. Chamou o SAMU, tá lá. Atendimento isso aí, excepcional. Vale. Obrigada, Maria Liege. 6h39, na virada do ponteiro, agora 6h40. A gente leva você para um rápido